Eu cumprimento a todos os nossos irmãos e amigos com a paz do Senhor. O que está falando contigo é o presbítero irmão Oswaldo Gomes. Estou aqui nessa segunda-feira, aproximadamente 3 horas e uns minutinhos, para falar um pouquinho do Senhor Jesus Cristo. Uma segunda-feira agitada, né? Onde a gente vê bastante crente torcendo para o Brasil, né? Bastante irmão que saiu do Egito e está voltando para o Egito de novo. A gente fica triste, né, irmão, com uma coisa dessa, né? Fica chateado. Mas muitas das vezes hoje, irmão, os líderes da igreja não querem ensinar mais os crentes como deve andar, irmão. Ah, se eu ensinar o irmão, o presbítero fulano, o evangelista fulano, porque ele torce pro time, ele não vai trazer mais dinheiro. Mas é engano do obreiro, irmão. Se você disciplinar esse cabra aí, disciplinar ele, Deus vai te dar muito mais. A igreja do Senhor Jesus, irmão, merece respeito, irmão. Jesus me salvou aos 20 anos de idade, irmão. Eu saí do futebol, era goleiro. Hoje eu estou pegando a alma para Cristo. Como que eu vou voltar para o Egito para ser um torcedor de time? Hoje eu vivo para pregar o evangelho de Jesus. Para falar que Jesus salva, que Jesus perdoa o pecado, que Jesus tem céu para o homem, que Jesus tem céu para a mulher. Está entendendo, meus amigos, meus irmãos que vai ouvir esse vídeo? Você que dirige igreja, meu irmão, tenha cuidado. Tenha cuidado com o olho do Senhor Jesus, é como chama de fogo. Ele está olhando. Ah, mas não tem nada a ver, o que que tem? O que que tem não tem nada a ver, meu irmão? É 2 demônios. Vai levar milhares para o inferno. Eu, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, sou um dos mais pequenos da Assembleia de Deus no Ministério de Belém. Sou presbítero pela misericórdia de Deus, que nem mereço ser. Mas a Bíblia fala, irmão, que aquele que dirige igreja, que está apacentando, ele vai ter que dar conta da alma dele e do rebanho que ele dirige, irmão. A coisa é séria, irmão. Você que é obreiro, que vai ouvir esse vídeo, medita nisso. Você vai ter que prestar conta no juízo da sua alma e daquela multidão que você dirige. Ah, mas eu não tenho nada a ver, então você larga de dirigir então, porque você vai ter que prestar conta lá. Um dia o seu joelho vai dobrar lá. Você entendeu? Se os irmãos tem lugar aí que os irmãos tá tudo de camisa amarela, irmão. O que esse pastor tem que fazer? Chamar a atenção, fazer uma reunião, chamar o irmão. Aqui eu não aceito, não. Aqui é para você ir para o céu. Ele tem que ensinar a realidade para o povo, irmão. Eu, irmão, não vou ser chamado para dirigir igreja, porque um cara que nem eu não vai querer pôr na obra, porque se pôr na obra vai ficar eu sozinho, porque eu não aceito. Eu sou Bíblia. É Bíblia, acabou. Porque não adianta nada eu tapear ninguém aqui na terra, irmão, que lá no céu não tem como tapear. A igreja hoje, irmão, você não conhece mais as irmãos, irmão. É difícil você conhecer um crente na rua. O crente que vai subir no arrebatamento, irmão, ele tem que fazer diferença. O povo do mundo tem que ver Jesus nele. Se eu era um jogador, não vou jogar mais. Se eu torcia para time, não vou torcer mais. Se eu era um mal pagador, não vou ser mais um mal pagador. Vou pagar as contas. Porque eu prego em Campo de Julho, irmão, aquilo que eu vivo, irmão. Eu procuro andar certo nos comércios, com os vizinhos, que eu pego emprestado. A conta que eu faço eu procuro pagar certinho para me pregar o evangelho, senão não vai surtir efeito, irmão. E defenda o evangelho. Crente que torce para time, se Jesus vir, não ganha céu. Precisa largar, irmão. Lá em Apocalipse você pode ler de 15 para frente lá. O que ama e comete a mentira ficarão de fora. Você está amando a mentira, torcendo para ti, irmão. Na hora que você está lá orando para Jesus salvar o seu vizinho, para salvar o drogado, para salvar as prostitutas. Você está lá assistindo o jogo, um trem que você já saiu do Egito. Tem muito obreiro hoje, irmão, que está procurando um atalho. Para ir para o céu, irmão, não tem atalho não, o caminho é apertado e espinhoso. Então, você que dirige igreja, irmão, tenha cuidado, irmão. Ensina as ovelhas, irmão. Ó, meus irmãos, aquele lá do passado, hoje você não pode torcer para time, meus irmãos. Tem que ensinar, irmão, porque no juízo você vai prestar conta da sua alma
e daqueles que estão te seguindo. Se você dirige 300 crentes, você vai prestar conta deles, você tem que ensinar eles. Tá entendendo? Agora eu não. Eu sou um presbítero da Assembleia de Deus, dos mais pequenos. Eu vou dar conta da minha alma. Eu, minha mulher, meus filhos já casou. Eu ensinei eles no caminho que deve andar. Tem um que é evangelista. Tem outro no Rio Branco, no Comodoro, que está parado. Mas foi ensinado dentro da igreja. Eu sou assim, mas eu ensino o filho no caminho que deve andar. Tá entendendo? Então é assim que tem que fazer, irmão. Agora a igreja tem medo. Não. Se eu falar com o irmão, ele não vai trazer dinheiro, não vai trazer dízimo, porque aquele problema é dele se não trazer, irmão. Deus encarrega de te dar o seu pagamento. Se você for sincero com Deus, Deus vai pagar você. Deus não fica devendo nada para ninguém, não. Deus não precisa de propina de jogador. Não. Deus precisa de homem e mulher que tem coragem de pregar um evangelho genuíno, um evangelho porta estreita, um evangelho falar para o povo que tem céu e mostrar para o povo que tem inferno. Todo que torce para time, irmão, e que faz as coisas erradas, não vai ganhar céu. Eu gosto de pregar aquilo que eu vivo. Eu abandonei isso aí aos 20 anos de idade, estava jovem. Abandonei tudo. Prostituição, casei, tenho uma família. Hoje larguei, o povo hoje está tudo infiltrado e as crentadas em cima. Essa palavra crente, irmão, tem que sair do meio do povo. Tem que ser crente sal. Palavra crente, crente até o diabo é. Então, irmão, os líderes hoje, irmão, tá deixando muito... Não pode falar, se eu falar, eu vou ser preso. Que vai ser preso, irmão? Se for preso pelo amor do evangelho, amém. Eu tava pregando outro dia ali, a polícia chegou para me parar de pregar. E eu retruquei, falei negativo. Eu tô aqui fazendo a obra de Jesus. As boates ficam a noite inteira aí com baile aí, prostituindo, que você não vai lá parar. E continuei pregando o evangelho. O evangelho do Senhor Jesus, Deus tem que levantar homem e mulher que tem coragem de falar essas coisas. Nós que aceitou Jesus, irmão, estamos livres disso aí. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você torce para time, você está amando é o mundo. Como que o Espírito Santo vai habitar numa pessoa carnal que está lá torcendo para time, gritando, xingando? Então eu queria que você ouvisse esse vídeo e prestasse atenção. Jogo de bola é do diabo. Tá entendendo? O homem e a mulher que aceitou Jesus tem que ter mudança. Eu gostava de bermuda, irmão. Eu aceitei Jesus, larguei a bermuda. Hoje eu ando bem vestido. Estou aqui de camiseta porque estou trabalhando. Estou em serviço. Mas tirei um tempinho para falar essas verdades. Onde as crentaiadas tá tudo nisso aí. E nós precisa falar. Nós precisa falar que Jesus tem céu para o homem, tem céu para a mulher, mas que tem inferno também. Porque Jesus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. E fica com essas palavras, que Deus te abençoe, que Deus lhe dê a oportunidade para você refletir nisso aí e ensinar o povo no caminho que deve andar. Amém?